O Salmo 139 é um dos mais belos salmos da Bíblia. Nele a gente vê Davi tendo um grande vislumbre do Deus onipotente, onipresente e todo-poderoso, do Deus soberano. Davi ele traz aqui nesse salmo, de forma muito clara e linda, poética, a onisciência, a onipotência e a soberania do nosso Deus. Eu quero te convidar a ler todo esse salmo e a voltar a esse vídeo para que a gente possa fazer uma breve reflexão sobre ele. Quero te convidar a ver aqui 3 aspectos da soberania de Deus que Davi demonstra através desse salmo. Veja, nós vemos aqui Davi, o primeiro aspecto que eu quero te mostrar é Davi mostrando a soberania de Deus no cotidiano. A gente vê aqui no verso 1, no verso 2, Davi mostrando que Deus sabe quando ele se assenta, Deus sabe os seus pensamentos, isso no verso 2. A gente vê aqui no verso 3, Deus acompanhando e Deus cuidando do seu andar e do seu deitar. A gente vê que Deus conhece até os caminhos, por onde Davi passa, Deus sabe, Ele tem o controle e a ciência disso. Veja que no verso 4, até o falar, aquilo que Davi pretende falar, Deus sabe antes mesmo do que ele tenha falado, antes mesmo que venha à sua boca as palavras, antes mesmo que ele pronuncie tudo o que ele tem a dizer, Deus conhece muito antes. Veja que não há nenhum lugar aonde Deus não esteja, segundo esse salmo. Davi ele começa falando sobre a presença de Deus aqui, e ele deixa muito claro que Deus está presente em todo o cotidiano dele. E não há nenhum lugar para onde Davi possa fugir, a qual Deus não esteja presente. Eu quero te mostrar aqui também que Davi mostra nesse salmo a soberania de Deus na criação. Veja aqui o verso 13. Ele mostra que Deus formou o seu interior. Ele diz aqui no verso 13 que tu formastes o meu interior. Davi sabe que Deus, o Deus Criador, não só formou o seu corpo, mas criou também a sua alma, o seu entendimento, a sua personalidade. No verso 14 ele vai, de forma maravilhosa, se assombrar com a grandeza da criação de Deus. Ele olha para a criação, ele olha para a criatura, para o ser humano e fica maravilhosamente assombrado e alegre com a grandeza da criação de Deus. No verso 16 a gente vê Davi mostrando aqui que antes mesmo que Davi tivesse corpo, antes mesmo que Davi fosse um feto dentro da barriga da sua mãe, Davi diz que Deus o tinha visto informe. Quando ele era um feto, um gameta, quando ele estava ainda nas fases iniciais da gestação, Deus já o conhecia. E Davi diz aqui no verso 16, que não só Deus viu, Deus o formou, Deus o criou, mas Deus também determinou todos os seus dias, quando nenhum deles ainda havia. Deus possui um livro no qual ele escreveu os dias de Davi. E ele diz isso aqui no verso 16. Davi ele também mostra aqui a soberania de Deus nos seus propósitos. Veja que o verso 17, Davi diz aqui que os pensamentos de Deus são incontáveis, são muito grandes, de forma que ele não pode alcançar, ele não pode entender. São pensamentos que são muitos e que estão muito além do entendimento de Davi. Davi ele continua aqui nesse salmo, mostrando a reação dos homens diante a soberania de Deus. Veja aqui que ele vai iniciar aqui a partir do verso 18, dizendo que os homens se rebelam contra esse Deus. Veja que no verso 20 ele diz, os homens se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Esse Deus que é soberano, que está presente, cuidando do cotidiano, da criação e dos propósitos, só há 2 tipos de reações. E a reação do homem pecador é
se irá se rebelar contra esse Deus. É exatamente isso que Davi diz aqui. Davi diz aqui no verso 21 a 22 que ele abomina tais homens que agem dessa forma contra Deus. Perceba aqui que a reação de Davi é uma reação de repulsa a todos aqueles que não querem servir a Deus, que se negam a reconhecer a autoridade de Deus. E Davi vai terminar o salmo, do verso 23 a 24, de forma graciosa. Ele é o contrário, ele apresenta a outra reação que a gente pode ter diante de um Deus soberano. Veja aqui comigo o verso 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Veja, a primeira coisa que Davi pede diante desse Deus soberano é para que o Senhor venha sondar o seu coração, para que o Senhor venha examinar o seu coração e examinar os seus pensamentos, e com um único objetivo: para que o Senhor veja se há alguma coisa de errado dentro dele que precisa ser removida, algum caminho mau que precisa ser arrancado. Diante de um Deus soberano como o nosso, nós precisamos nos prostrar e pedir para que esse Deus venha nos analisar e tirar da gente tudo aquilo que é ruim, todo o caminho mau. Ele vai terminar aqui no verso 24, dizendo que, pedindo a Deus, para que Deus o guie pelo caminho eterno. Veja que Jesus vai dizer lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Davi, ele sabe que só Deus pode nos guiar através do caminho que é eterno, e esse caminho eterno chama-se Jesus Cristo. Que a gente possa estar firmado em Jesus, que a gente possa estar verdadeiramente no caminho que leva à vida eterna, pois há homens que odeiam a Deus, há homens que se rebelam a Deus, e o caminho que eles andam, segundo a Bíblia, é um caminho largo, espaçoso, e que vai encaminhá-los à perdição. Que você possa se arrepender, se porventura está nesse caminho, e que nós que encontramos a porta estreita, o caminho estreito, possamos nos alegrar, sabendo que Deus está nos guiando a um caminho que é eterno, que levará a uma vida eterna de alegria junto com o nosso Deus. Que Ele te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.